ar, Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju. Olá, bem-vindo a mais um Inclusão e Saúde. Vamos falar de cidadania, solidariedade, bem-estar, qualidade de vida? Essa é a proposta do nosso programa. No Inclusão e Saúde de hoje, a entrevista com a advogada Valdilene Martins. Ela que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na OAB de Sergipe. Vamos falar sobre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Também no programa, entrevista com Aline França, ela que é Relações Públicas da CIDAW, Associação Sergipana do Cidadão com Síndrome de Down. Como todo dia 3 de dezembro é comemorado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, vamos falar dos diversos tipos de olhares para a pessoa com deficiência, inclusive o olhar da mãe, o olhar da sociedade e de outros setores. Falar nesse assunto no quadro Seu Direito, o advogado André Cazucas fala sobre o olhar do direito para a pessoa com deficiência. E claro, no programa não poderia faltar tudo o que aconteceu na feijoada da APAI de Aracaju, que foi um verdadeiro sucesso. Continua conosco, o Inclusão e Saúde está apenas começando. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com o Inclusão e Saúde e como prometemos está conosco a advogada Valdilene Martins. Bem-vinda, doutora, ao nosso Inclusão e Saúde. Ela que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na OAB de Sergipe. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, tá? É claro que é um assunto polêmico muitas vezes, porque quem é homem vai dizer assim, isso é bobagem, né? Estão querendo abusar, tem mulheres que são abusadas, e às vezes até tem um caso ou outro, mas temos que falar do ponto de vista do direito, né? Lei Maria da Penha, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Diz que 180, essa é que é a proposta. O que vocês querem com esse propósito? Na realidade, na comissão, nós passamos 365 dias, né, de ativismo. Agora, os 16 dias é uma campanha internacional que vai de 25 de novembro a 10 de dezembro, são datas importantes que tem durante esse período. Só que aqui em Sergipe a gente esticou mais um pouquinho, porque começa pelo dia 20, o dia da consciência negra. Dia 22, nós temos uma lei estadual de iniciativa da deputada Ana Lúcia, que é o dia estadual do combate à violência contra a mulher. E aí vem dia 25 de novembro, que é o dia nacional do combate à violência contra a mulher. Depois do dia 25, nós temos 1º de dezembro, que é o dia do combate à AIDS, né, o dia de combate mundial, né, da AIDS. O dia 6 de dezembro, que é o dia da campanha do Laço Branco, que é o dia do chamamento aos homens, para os homens participarem dessa campanha também, né, que sem eles não tem sentido, o trabalho tem que ser em conjunto. Eu estive participando, só para deixar claro, viu, Miltinho? Pega aqui, ó, dia do Laço Branco, tá? Tá aqui, de longe dá para perceber mesmo, tá? Fazendo questão de apoiar também esta campanha. Isso é importante, eu sou apenas mais um, mas é para mostrar claramente que é necessário fazer esse apoio, né? Sim, e o encerramento desses 16 dias se dá no dia 10 de dezembro, que é o Dia dos Direitos Humanos, né? Que infelizmente foi descoberto há pouco tempo que direitos humanos também são direitos da mulher. Mas a gente está, assim, sempre atuando, a campanha, cada ano que passa, tem mais, né, adeptos e a gente está vendo vários resultados em todos os direcionamentos da sociedade. Dá para a gente perceber que, com base no que a senhora disse, essas datas marcantes já ocorreram e em cada data vocês tiveram a oportunidade de fazer o registro, como já falamos, o Dia do Laço Branco, e estamos encerrando esse ciclo. Só que ele encerra com base nesse calendário, mas o assunto ele precisa ser constante, debatido e a violência combatida, né? O assunto não se exaure, nós já caminhamos muito, mas muito ainda falta, né? Essa questão da consciência, da educação igualitária, que nós temos que criar nossos filhos e filhas da mesma forma, sem concessões, sem restrição de direito para as mulheres, que isso acontece muito, essa violência invisível que acontece dentro de casa e a violência doméstica, infelizmente, ela é ensinada dentro de casa. Por que a senhora fala isso? Porque, é como eu estava falando, às vezes, aí você tem 2 filhos, né? Um filho e uma filha, o menino, todos os 2 na idade de dirigir. O menino pode dirigir, a menina não. O menino pode sair, chegar a hora que quiser, a menina não. Sempre o direito da menina é cerceado.
o direito de ir e vir dela, né? As pessoas não se entendem enquanto pessoas. Eu tenho vontade, eu sou mulher, eu quero fazer judô. Ah, minha filha, mas menina tem que fazer balé, né? O menino não pode dizer jamais que quer fazer balé. Você vê, nós tivemos agora, né, há pouco tempo, um menino aqui no estado de Sergipe que foi admitido no balé do Bolshoi, quer dizer, um menino, né, um garoto, sexo masculino, e causa aquele estranhamento por conta dessas limitações que se dá às pessoas por conta do sexo. Entendeu? Esses estereótipos têm que ser rompidos. E essas limitações, né? Tem que ser, a mulher tem o direito de vir do mesmo jeito que o homem tem. E o controle não pode ser confundido com cuidado. Você não pode usar essa roupa, você não pode conversar com fulano, isso não é cuidado, isso é controle. Então isso a gente tem que perceber desde cedo, desde logo, em nossa casa. Não pode sair, chega tarde, não pode menino, não pode menina. Não pode beber ou não pode fumar, se for o caso, né? Aqui nenhuma censura. Não pode menino, não pode menina. Não pode ser promíscuo, não pode menino, não pode menina. Tá, então já é uma base que já vem trabalhando isso e acaba trazendo consequências na fase adulta. Agora, é bem verdade que o tema é muito elástico, a gente teria bastante coisa para até comentar, mas aproveitando a sua experiência, né, e o seu conhecimento, o quanto é que a gente pode definir que a mulher deve ser tolerante? Olha, até aqui ela deve suportar. Daqui para frente ela tem que denunciar, ela tem que dizer que o marido é violento. Enfim, quando é que a tolerância tem que ser considerada? O limite da violência é uma coisa que traz problemas, né? Porque a cultura do patriarcado e do machismo, ela estabelece que a mulher tem que aguentar tudo, né? O casamento é o objetivo final da vida de toda mulher, se estabelece assim. Então, as mulheres, de regra, elas não têm um objetivo, né, pessoal, né? A ideologia pessoal, o que ela quer fazer. Eu quero ser especificamente eu, enquanto pessoa. Então, você vê que os filmes, os desenhos, tudo termina onde? No casamento, né? Como se depois do casamento não tivesse mais nada. O objetivo foi atingido e você tem que aguentar aquilo ali. Minha filha, ruim com ele, pior sem ele. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É isso mesmo. Homem é tudo igual. Homem é assim mesmo, depois melhora. Vai aceitando. Né? Vai aceitando e aí a mulher vai continuando. Vocês não sabem como esses jargões são um peso nas costas da mulher que quer sair das relações abusivas. Isso é muito contundente, entendeu? Para a permanência dela naquela situação. Então, quando as mulheres chegam para a gente, que elas procuram a ajuda da comissão, ou procuram uma advogada ou uma advogada para fazer o divórcio ou alguma coisa, a violência doméstica já aconteceu inúmeras vezes, em todas as suas formas. Essa violência psicológica, esse você não pode, isso acaba sendo uma exclusão dela também, não? Com certeza. A Lei Maria da Penha, no artigo 7º, fala de 5 tipos de violência. E uma delas é a psicológica, a física todo mundo conhece, essa você vê, mas nem toda mulher que sofre violência doméstica tem o olho roxo, né? Ela pode sofrer violência moral, a violência psicológica, que é a pior de todas, que é que cerceia o direito dela de ir e vir. Você não pode, eu não quero você querendo amizade com fulano, você não pode ir na casa de seus familiares, você não pode sair só, você não pode vestir tal roupa, você não pode cortar o cabelo de tal jeito, você não pode pintar a unha. Então, são essas coisas que é uma forma de segregação, é uma forma de relegar, né, aquela mulher enquanto ser humano e de não permitir que ela exerça o seu direito, a sua cidadania, de uma forma plena. Ok. Doutora Valdilene, me dá a camisa aqui, porque eu quero colocar bem aqui estampada. Leia para mim, por favor, a frase que está aqui. E essa campanha, ela já está se encerrando, o ciclo dela, pelo menos, mas não tenha dúvida de que ela tem que ser permanente. Homem que é homem, eu vou mudar um pouquinho o bordão, macho que é macho, não é assim que dizem, né? Não bate mulher. E essa é a nossa proposta aqui de ajudar também para que a mulher não seja ainda mais excluída, como a gente vê, infelizmente, em outras situações. Obrigado, doutora Valdilene Martins, ela que é vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na OAB de Sergipe. O número para você que é mulher, que por acaso está assistindo a gente e que já foi vítima ou que recebeu essas informações e sentiu-se estimulada a fazer aí uma denúncia, o número é 180. Simples. 180 é o número para o qual você vai ligar para não se sentir mais excluída, segregada, nem violentada, seja qual for a forma. Aí, pelo menos, é a proposta do nosso programa para você fazer também a reflexão. Para os homens, não precisa dizer muita coisa, né? Porque ela já disse, acho que é o suficiente. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem, mudando completamente de assunto, sobre como foi a feijoada dos amigos da APAI de Aracaju, que foi na grande loja maçônica aqui também na capital.
Acompanhe. Foi um sábado com sabor de feijoada, animação e solidariedade. E marcou o Dia dos Pais, amigos, parceiros, colaboradores, voluntários e assistidos da APAI de Aracaju. A quarta feijoada da entidade teve como objetivo promover a confraternização entre eles e arrecadar fundos para a instituição. Um evento pra lá de delicioso e para todas as idades. Para as crianças, foi reservado um lugar especial. Entre os adultos, no meio de uma conversa e outra, música de qualidade, para curtir e dançar. Primeiro com o grupo WFM. Depois com o coral Batuca Pai. E para encerrar, a banda Mania de Ser. E a feijoada foi sucesso demais. Agradeço de coração a todos aqueles que vieram, contribuíram e principalmente acreditaram na belíssima feijoada e acreditaram na oportunidade de ajudar a PAI. Cada vez mais nós pregonizamos isso e mostrando serviço e qualidade. Eu vim para a feijoada porque sempre eu participo da feijoada daqui, da PAI, e toda vez que tem eu participo porque é muito boa a feijoada e vim se divertir com os amigos e com familiares. Que festa legal, né? Muita gente aproveitou a feijoada deliciosa preparada pelos colaboradores da APAI de Aracaju e, naturalmente, a festa, a alegria, né? A música com as nossas atrações, tudo muito bem preparado. Sucesso demais da APAI de Aracaju. Vamos aguardar a próxima agora, né, no ano que vem. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, na última parte do programa, você acompanha, entre os assuntos, a entrevista com Aline França, ela que é Relações Públicas da Cidal. Até daqui a pouco. Estamos apresentando Inclusão e Saúde. Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde. A nossa entrevistada, a outra, já está aqui, Aline França. Bem-vinda mais uma vez ao Inclusão e Saúde. A Aline, como já dissemos desde o início do programa, ela é a Relações Públicas da Cidal, a Associação Sergipana do Cidadão com Síndrome de Down. Ela tem o filho, né, o Guilherme, que tem síndrome de Down, já falou em outros momentos, mas hoje a proposta do programa é exatamente levar em consideração os olhares, já que a cada dia 3 de dezembro é comemorado o Dia da Pessoa com Deficiência. A síndrome de Down faz parte, né, dessa cadeia. A questão é, não só como Relações Públicas da Cidal, mas sobretudo como mãe, como pessoa que diretamente lida com a área de saúde e tratando da pessoa com deficiência. Então é alguém que tem uma bagagem muito ampla para nos ajudar nesse entendimento. Os olhares, como é que a gente pode defini-los, Aline? Setor por setor, ou os principais setores, inclusive o olhar de mãe para quem é deficiente? A questão dos olhares, né, a gente percebe que hoje com todas as políticas públicas voltadas, né, para a pessoa com deficiência, os ganhos, eles são inúmeros, né? Mas ainda existe, sim, aquele olhar de uma certa piedade ou pena, né? Ou, oh, coitadinho, né? Oh, você, mãezinha, né? E aí carregando as pessoas essa cruz, né? E como se fosse uma cruz, a proposta, né, eu não digo nem priorizando aí políticas públicas, mas eu acho que a proposta de vida enquanto ser humano é que a gente trate da igualdade desses pares, né? Porque todos nós somos diferentes,
né? Todos nós somos sujeitos singulares. Então, enquanto mãe, que você, né, ao receber essa criança, claro que tem ali aquele momento que você... Primeiro impacto, né? Sim, A notícia. né, o impacto da notícia, mas aí depois é uma criança como outra qualquer. Algumas vão nascer requerendo alguns cuidados, outras não. E esse olhar enquanto mãe, né, eu, né, Claro. carrego isso muito, desde a primeira vez que eu olhei nos olhos do meu filho, é de que ele é uma pessoa e que ele está no mundo para, né, seguir a vida. Então, o olhar desse pai, o olhar dessa mãe, de encorajamento, de empoderar essa criança, de estimular desde muito cedo para que ele cresça, né, sendo um sujeito das suas ações, né, um sujeito da sua vida, é de extrema importância. Porque muitas vezes nós pais é que levamos para a sociedade esse olhar de o meu filho realmente é só meu. Superproteção. Né? Um olhar super protetor. Então, acho que nos cabe, né, essa grande parcela, enquanto você educa ali essa criança, para que ele cresça realmente e seja aí um cidadão compreendendo quem é ele, né, compreendendo quais são as suas limitações. Isso é muito importante, desde muito cedo a gente trabalhar. A criança não vai entender que ele tem síndrome de Down, claro que não, né? Mas ele já compreende sim que em algumas coisas ele está talvez ali um pouquinho mais atrasado que o outro, mas que ele vai chegar, né? E que para isso a gente precisa o tempo todo estar reforçando aí os estímulos. Estímulos, inclusive, da autonomia. Principalmente da autonomia, né? Então, é aquela criança que vai, no tempo certo, ali aprender a fazer xixi, por exemplo, como Coisa qualquer outra simples, criança, né? Um desfraude, né? Ou se alimentar sozinho, sair do copinho de plástico para o copo de vidro, por exemplo, né? Sentar à mesa para fazer as suas refeições com toda a família e que aquela louça que ele vai se alimentar seja igual e não diferente, né? Porque é muito comum a gente ver isso, sabe? O garoto já está ali com 10, 11 anos, mas o talher, o copo, o prato em que ele come ainda é de plástico, vamos dizer, né? E enquanto todo o resto da família está ali fazendo as suas refeições num copo, né? O copo de vidro, o talher, né? O garfo e a faca ali. Mais confiança, então, né? A autonomia e o olhar dele, né? Esse caminhar na vida dele vai a partir de coisas que parecem ser tão simples, né? E que às vezes a gente, enquanto pais, nem percebe que você está agindo dessa forma, né? Ou deixando de deixar com que ele siga naturalmente. Agora, como é que você observa o olhar do poder público e o olhar, por exemplo, da mídia, da imprensa? Quando eu falo mídia, de forma bem ampla, Sim. campanhas publicitárias, a imprensa de um modo geral, até as linguagens que são utilizadas por nós que trabalhamos do lado de cá. Mas dois setores que eu acho que são importantes a gente abordar. O olhar do poder público, né, por exemplo, é um olhar que, como eu disse, vem sendo, né, melhorado e fortalecido a partir de todas as políticas que já foram desenvolvidas para a pessoa com deficiência, mas ainda é um olhar que deixa assim a desejar, né? Nas suas ofertas de serviço para o cuidado dessa criança, por exemplo, lá atrás, em relação à estimulação precoce, em relação à educação, né? Dessa criança, desse adolescente, o mercado de trabalho para o adulto, né? E que tudo isso vem de uma carga que é da infância, né? Se ele não foi estimulado lá atrás, ele não vai conseguir chegar lá na frente, né? Então, esse olhar, ele ainda precisa ser muito mais amadurecido mesmo, porque existem as possibilidades, mas até certo ponto. Muitas vezes os entraves, né, sociais, eles ainda são muito arraigados. Então, minimizar essas questões, né, ainda vem sendo aí uma batalha constante. Tá, e a mídia? A mídia tem um papel de extrema importância, né? A mídia, ela informa, a mídia, ela está na casa das pessoas o tempo inteiro, né? Então, é educativa. Transformadora? É transformadora. E nesse processo todo, o quanto é importante, nas mínimas coisas, né? Por ser transformadora de olhares e de comportamentos também, né? Vem dando um novo olhar
para a pessoa com deficiência, sim, né, abrindo, né, portas. A gente tem comerciais com pessoas que têm deficiência. Nós tivemos os Jogos Paralímpicos, que foi extremamente, muito bem trabalhado, com muito cuidado pela mídia. Mas né? ainda tem pecados na linguagem. Apesar de ter pecados na linguagem, apesar de a própria abordagem, né, não ter tido tanto impulso como os Jogos Olímpicos normais, mas isso aí a gente discute em outro... Já passou. Mas você estava né? falando, inclusive... Mas essa coisa da nomenclatura, da forma como... né? E isso é um olhar pesado, vamos Ainda dizer tem assim. gente que usa pessoa né? com deficiência. Portador, né? Não é portador, ele é uma pessoa com deficiência, né? Especial. Especial ainda é um termo, sim, que se usa, mas... Se aceita, mas já querendo... Até porque eu acho assim, todo mundo é especial, né, gente? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem ali as suas capacidades, então, esse reforço do olhar, né, midiático, ele tem um peso muito forte, porque ele vai mostrar para aquela pessoa que muitas vezes está tão distante desse convívio com a pessoa com deficiência, que ele é mais uma pessoa que ele está ali, que ele está no mundo, que ele tem as limitações, talvez como eu tenha, tantas como você, mas que, no entanto, ele consegue sim, estar em desenvolvimento, estar se desenvolvendo e fazendo suas atividades, né? Então, é o respeito, né? Eu acho que a mídia, ela traz muito para a gente esse reforço do olhar do respeito para o outro. Que bom. Aline, eu agradeço muito a tua vinda aqui ao nosso Inclusão e Saúde de novo. Espero que essa informação que foi passada, essa troca de experiência como mãe, como pessoa ligada à entidade que trata da pessoa com deficiência, alguém que lida diretamente na área da saúde também, né, nesse setor da pessoa com deficiência, quer dizer, essa experiência, espero que ela tenha ajudado e muito aos nossos telespectadores e, claro, se a gente pudesse, teria aqui o tempo inteiro para falar, mas não dá. Obrigado e parabéns pelo trabalho e o cuidado que você tem, sobretudo com o Guilherme, né, você, o Murilo, esqueci o nome do outro pequenininho. Bernardo. E agora a Helena, que chegou para fazer parte da família. Obrigado e até o próximo oportunidade. A gente que agradece, Evanilson. Muito obrigada. Obrigado. Bom, e agora chegou o momento de mostrarmos um outro olhar, o olhar do direito. E para falar sobre isso, o advogado André Cazucas com o quadro O Seu Direito. E mais uma vez ele já está aqui, o advogado André Cazucas. De novo, bem-vindo, doutor André. A gente falava sobre olhares diferentes, né, de mãe, de sociedade, da mídia, do poder público. E o direito, como é que ele olha para a pessoa com deficiência naquilo que a legislação prevê? A gente já falou até em outros momentos aqui sobre a própria lei específica, mas de um modo geral, como é que o direito olha para a pessoa com deficiência? Primeiramente, uma satisfação mais uma vez estar por aqui, e o direito ele evoluiu muito. Na realidade, o direito ele evolui ao passo em que a sociedade evolui. Então, à medida em que a preocupação com a pessoa com deficiência ela foi se tornando mais evidente, o direito não tinha opção. Então, o direito ele tratava a pessoa com deficiência com termos bastante esdrúxulos. Então, ele tratava a pessoa como doente mental, o demente. Por muitos anos, por décadas, chamamos de excepcional, pessoa sem desenvolvimento completo. E hoje não, hoje nós evoluímos. A Constituição de 88 ainda utiliza o termo pessoa portadora de deficiência, ou os concursos públicos portadora de necessidades especiais, mas a gente já celebra hoje, o Brasil ratificou o Tratado Internacional de Proteção às Pessoas com Deficiência, e lá se estabelecem os marcos. Então, o direito evoluiu muito, a nomenclatura demonstra isso, mas eu acho que o mais importante é o prisma de observação da pessoa com deficiência. A gente tem que pegar essa pessoa com deficiência, ao invés de alijá-la do convívio social, nós devemos incluí-la. O direito, ele hoje busca possibilitar, propiciar essa pessoa que ela tenha igualdade de condições com aquelas pessoas que não possuem nenhuma deficiência. Agora, a gente percebe que, até mesmo falando sobre o olhar do poder público, principalmente, muitas vezes a pessoa com deficiência precisa judicializar, precisa entrar ingressar com ação na justiça para conseguir alguns direitos que eles já têm.
sobre vários aspectos. O que é que a gente pode pontuar? Né? Questões da mobilidade, questões até de qualquer que seja o setor. Não, infelizmente, e olha que isso melhorou muito. Então, o poder público, ele hoje, ele é muito mais atento aos direitos das pessoas com deficiência. Entretanto, em algumas situações, ainda é necessário que se haja essa judicialização. E a justiça, ela inclusive, até no próprio poder judiciário há benefícios. Então, a pessoa com deficiência, ela tem prioridade de tramitação. Mas ainda assim, em muitos casos, a pessoa ela vai comprar um veículo, ela é portadora de alguma deficiência em relação à locomoção, mas aí ela não consegue administrativamente a isenção de determinados impostos, ela precisa vir acionar a justiça, ou ela pode vir a ter problemas em determinado concurso público que não reservou as cotas necessárias à pessoa com deficiência e daí por diante. Então, infelizmente, ainda que se tenha evoluído muito, nem todos os serviços eles são oferecidos, especialmente no que tange à saúde pública. Mas o bom é que o direito está aí para dar a condição dele recorrer, né, ou dela recorrer. E os tribunais, eles são muito atentos a isso. Então, hoje, por exemplo, a gente pega o concurso do Tribunal Regional do Trabalho, ele tem uma disciplina específica que é direito das pessoas com deficiência. Então, isso aí já demonstra a preocupação que o poder público ele vem a ter e o judiciário, de uma maneira geral, como não poderia ser diferente, incluir essas pessoas, impossibilitar direitos. Lembrando sempre que quando a gente trata da pessoa com deficiência, a gente trata de uma pessoa em relação de desigualdade. E aí o que a gente busca sempre? O fator que a desiguala com o objetivo de igualar. Não existe justiça se não tratarmos desigualmente os desiguais à medida de sua desigualdade. Doutor André, é sempre bom aprender com o senhor todo dia um pouco mais. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, fiquem todos com Deus. Bom, assim a gente encerra mais um Inclusão e Saúde. Espero que você tenha aproveitado bastante. Nossos compromissos, por enquanto, os horários e datas são aqueles que a gente tem divulgado. Sábados às 8 da manhã, sempre as edições inéditas, e nas segundas-feiras às 7 da noite, pela sua TV APRP, Canal 6 Digital, afiliada da TV Brasil. Até o próximo, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.